Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar um livro que eu li no Kindle, Matadouro 5, do Kurt Vonnegut. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, eu acho que ele tem alguma origem alemã, não sei, com esse nome. Um livro bem importante, bem interessante, mas não é fácil de ler, muita gente desiste porque ele não é linear. Mas ele é importante, relevante, ele está naquela lista da revista Bravo, os 100 melhores livros de todos os tempos. É um livro super curto, eu diria que ele pode entrar para aquela lista de livros para ler em um dia, mas eu não recomendo a leitura em um dia, não foi assim que eu fiz e eu não recomendo para ninguém, porque é um livro que você vai aproveitar melhor se ler aos poucos, para dar conta, inclusive, da complexidade que é aqui. Antes de começar a comentar o enredo, tudo que acontece aqui, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga lá no Instagram, Que Vida do Mundo, que curta esse vídeo, que compartilhe, que comente, enfim, essa interação que vocês já conhecem bem, que o YouTube exige da gente para que o canal tenha maior visibilidade. Então, bora lá. O que temos aqui? Aqui a gente tem uma história que é autobiográfica. O autor, o Kurt Vonnegut, ele foi combatente durante a Segunda Guerra Mundial e ele não participou, ele estava presente, não participou ativamente do bombardeio de Dresden, mas ele estava lá presente porque ele era prisioneiro de guerra. Ele era prisioneiro dos nazistas quando a cidade de Dresden, na Alemanha, foi atacada em fevereiro de 1945. A gente está falando de um ataque que teve assim, proporções gigantescas e a maior parte das pessoas que morreu, né, em torno de 130 mil, não há muito consenso em relação a isso, mas é o número mais citado, cerca de 130 mil pessoas, a maior parte civis. As narrativas de guerra não são nada confiáveis. E ele presenciou isso na condição de prisioneiro. E este nome, Matadouro 5, é o nome do lugar onde ele estava. Ele estava no armazém de um matadouro. E de lá que ele sentiu tudo que estava acontecendo. Inclusive faltou oxigênio no matadouro por conta de emissão de gases, enfim, todas aquelas coisas de bombardeio, né? A cidade foi bem destruída. Para vocês terem ideia, morreu mais gente nesse bombardeio, né? Foi uma sucessão de bombardeios. Estou falando bombardeio no sentido da catástrofe que aconteceu lá, mas não foi um bombardeio só, foram vários ataques, né? Para causar essa destruição. Foi maior do que o que aconteceu, o número de mortos, pelo menos, né? Maior do que de Hiroshima, Nagasaki, sei lá, foi em torno de 70, 80 mil. Aqui foi bem mais de 100, 130, aqui em torno de 130 mais ou menos. Agora, por que eu falei que essa história é difícil de ler? Porque aqui a gente tem uma ficção científica que não é contada, né? A história que não é narrada de maneira linear. Então, a gente tem essa questão fragmentada. Então, a gente tem essa noção de tempo, espaço fragmentado. E aí, ficção científica. Então, a gente tem partes que parecem vida normal e partes ficção científica, essas coisas se misturam de modo que pode causar uma certa confusão. No começo da obra, você pode ficar confuso e aí não querer avançar porque não entendeu nada. Mas depois essa confusão se dissipa, você se localiza bem, você começa a entender a organização, o ritmo da obra. Deixa eu contar agora o que acontece de fato. Aqui é a história do Billy Pilgrim, um ex-combatente na Segunda Guerra Mundial que tenta escrever um livro. Ou seja, a gente está falando de um superego, o alter ego do autor, né? Que ele foi um combatente que estava tentando escrever um livro. Parece uma boneca russa, né? Uma história dentro da outra história. Tem inspiração autobiográfica. E ele fica ensaiando, tentando ver a melhor forma de escrever sobre essa experiência pela qual ele passou, que é o que acontece com o autor. A gente viu, o bombardeio foi em 1945, ele publicou essa obra só em 1969.
passaram quase 15 anos, na verdade. E durante esse tempo todo, ele lidando com seus traumas de guerra, né? Eu falando do autor e também da personagem, lidando com seus traumas de guerra, vendo a melhor forma de escrever isso. O autor e personagem, eles fizeram várias tentativas que não gostaram, né? Do começo e tal, e até que conseguem escrever. Quem começou a ler e ficou confuso, né, com essa história, pode ter pensado, nossa, mas ele fez várias tentativas, aí constrói uma história assim, tão caleidoscópica. Eu gostei da forma que ele construiu. Por quê? Porque é uma forma de escrever que representa bem a loucura da guerra. Principalmente a loucura da guerra vista por uma pessoa sequelada. Eu acho que o autor, o Kurt, ele só conseguiu escrever, completar essa obra, construir essa obra pra gente, que foi um presente, porque ele conjugou as memórias que ele tinha e as aflições que ele sentia, o impacto que ele sentiu disso tudo, as sequelas da guerra, ele conseguiu aprisionar na escrita. Ele conseguiu transpor seu estado emocional para uma forma literária, para uma forma narrativa. Então, essa forma de narrar, com tempo e espaço caleidoscópico, tem a ver com o estado emocional dele em relação à guerra, trauma de guerra, estresse pós-traumático. E como é essa forma exatamente? Aqui a gente tem a história do Billy Pilgrim, que tenta contar o que aconteceu, né? Escreveu o livro o que aconteceu na guerra. Então ele tem a história dele tentando contar isso, e aí ele tem a relação com a filha fica sempre chamando a atenção dele, né? Ela parece ser uma pessoa bem razoável e tal. E a gente tem a história em si, parece algo distópico, ficção científica, personagem é abduzido por alienígenas. E a gente tem esse deslocamento espaço-temporal, né? Então ele é abduzido por alienígena e vê a questão com distanciamento. Então ele viaja no tempo, para o passado e para o futuro, com as memórias da guerra, por conta disso. Então ele cria uma ficção científica ali, uma história dentro da outra. Então é esse o jeito que o autor, o Kurt, achou para contar a história, que eu gostei, porque tem a ver com o estado emocional dele. Essa noção de tempo, espaço, vamos parar e pensar. Você numa guerra, você lida com a situação que é a seguinte, tem ali um tempo estável, as coisas estáveis, as pessoas estão vivas, as edificações estão todas ali, antigas de décadas, às vezes até séculos. De uma hora para outra isso deixa de existir. Pensa na relação que você passa a ter com tempo e espaço. Neste espaço, há 1 minuto atrás, tudo era assim. Deixa de ser, deixa de existir. Aí é só a destruição. Pense numa sucessão de percepção dessas coisas, né? Isso traumatiza qualquer um, né? A vida das pessoas ser transformada dessa forma, perdendo pessoas, parentes, familiares, perdendo partes do corpo e perdendo referenciais, que são visuais referenciais, que fazem parte da história delas, que é o quê? Que é a questão do espaço, do pertencimento. Tudo isso de uma hora para outra existe, deixa de existir. Isso causa uma fratura no sujeito. Fratura em relação a tudo, inclusive tempo e espaço. Então, eu acho que essa forma narrativa, por mais que cause uma certa confusão, ela é bem adequada. Eu gostei da solução que ele deu para conseguir contar essa história. O autor, ele é muito crítico da guerra. Então, assim, é um livro com muita crítica, mas ao mesmo tempo é um livro engraçado, tem muitas passagens engraçadas aqui. Então aí a gente tem outra característica para destacar nesse livro que atribui valor, porque é muito difícil fazer um livro sobre guerra, sobre um tema tão importante e trágico e colocar humor ali. Se errar a mão, vai parecer algo de muito mau gosto, né? E ele não errou. Me fez lembrar Ardil 22, em alguns momentos, que é essa mesma questão, né? Uma situação de guerra e um livro cômico. Só que lá é diferente porque a comicidade está na situação dos combatentes, não na tragédia em si. Aqui não.
Aqui ele está lidando com tragédia mesmo e ainda consegue colocar o humor, fazer a gente rir, apesar do quadro dantesco que ele descreve. Um exemplo disso, em algum momento lá ele tem que ficar procurando mortos entre os escombros. Aí ele associa isso a caça de ovos da Páscoa, né? Ficar desenterrando coisas, né? E dá uma certa leveza, né? E várias questões assim, várias associações assim. E um outro aspecto aqui, que muito presente na obra, e a gente percebe claramente que foi também a forma que o autor conseguiu conjugar para ter uma sobrevivência emocional, é que a cada episódio narrado, ele fala, isso vai depender da tradução, tem tradução que é assim, é a vida, ou então é assim mesmo, ou seja, narra, conta ali uma imensa tragédia, não sei o que, e aí termina com esse pensamento, com essa frase de conformidade. Você pode parar e pensar, nossa, mas ele está naturalizando a tragédia. Não, no caso dele, que a gente sabe que ele viveu um estresse pós-traumático, é uma tentativa de apaziguar as emoções, as memórias, para continuar vivendo, né? Então, conformar aquilo que é trágico com a vida, porque a vida também é trágica, para seguir a vida até, né? Então, essas coisas acontecem, e acontecem mesmo, porque ele está falando de um bombardeio, de uma guerra que aconteceu em 45. Ele publicou essa obra em 69, durante a Guerra do Vietnã, então, num outro contexto de guerra, né? E a obra dele causou impacto naquele momento, porque é um livro anti-bélico, né? Anti-guerra, e naquele momento que as pessoas já estavam muitos críticos ali já estavam bem saturados daquilo e que não concordavam com aquilo. Então, surge esse livro com este exemplo de uma outra guerra que também só causou destruição e tal. E atualmente a gente está aqui, né, vivenciando a guerra da Ucrânia, né, que pode se tornar até mais complexa. Então, essas coisas acontecem. Então, não é naturalizar, mas perceber a dimensão trágica da vida e tentar seguir apesar disso. Então, no caso do autor, e até mesmo da personagem, que ela é super ego, alter ego do autor, é uma forma de apaziguar as memórias, as emoções, para conseguir seguir em frente. Coloca os seus próprios cacos emocionais embaixo do braço e segue, porque a vida é assim. E ele é tão crítico, tem uma passagem aqui que eu gosto bastante, ele é crítico da sociedade americana, inclusive. Tem uma passagem aqui que eu gosto bastante. O cara critica os Estados Unidos. Falam, aqui nos Estados Unidos tem muitas pessoas pobres, o país prega isso, prega aquilo, né? Mais ou menos aquele discurso de vencedor, loser, winner, né? Que quem não consegue é um perdedor, tal. Ele fala, mas tem muitos pobres nos Estados Unidos. Os americanos, com esse discurso, fazem com que a pobreza pareça ser um problema do pobre. Ele não conseguiu vencer, ele não conseguiu ser um winner. Culpa é dele, a responsabilidade é dele. Ou seja, é um esquema de culpabilizar a vítima, que é uma das grandes estratégias do capitalismo, né? Que é, se você não venceu, é porque você não se esforçou o suficiente. Porque você não tem espírito empreendedor, você não tem espírito de liderança, você nasceu para ser capacho. Culpabiliza a vítima. Vítima do quê? Vítima de um sistema cruel, vítima de um sistema de espoliação. Então, perceba, é um livro que mescla crítica, mescla um pouco de humor e mescla a tragédia que foi um fato da realidade. Aliás, tudo aqui é realidade, né? Mesmo a ficção. Ele cria uma ficção para contar a realidade. Então, ele precisa lançar mão de um artifício surreal, porque a realidade é tão absurda que não parece realidade nos moldes que a gente conhece, né? A gente pensa na realidade em algo normal, uma coisa linear, uma coisa conforme. A gente tende a pensar na realidade como algo seguindo os trilhos, dentro de uma conformidade, num estado
de coisas, apaziguado para todos, né? Entra em conformidade com as querências do bem-estar, pelo menos da maior parte da população. E a realidade ali segue seu curso. E aí, para contar algo que está muito longe disso, ele lança a mão de um recurso que é surreal para conseguir conformar a realidade, que não tem nada de normal, de conforme, nesse circuito, para inserir nessa dinâmica, para conseguir conjugar. Você percebe a loucura? Pois é. A narrativa parece confusa, agora pense o que é estar numa guerra, né? A narrativa ela está coerente com o que ele presenciou. A narrativa está coerente com a sua percepção das coisas e do mundo, as suas reflexões ali sobre a guerra. O próprio autor, ele era muito crítico, né? Então, e ele sempre achava que era mentira tudo que era contado, o discurso de mídia sobre guerra, porque é um discurso que sempre tenta minimizar a situação. Não dão os dados exatos sobre o que realmente aconteceu. As informações chegam tortas, né? Então, ele, durante toda a sua vida, depois disso, né? Porque ele serviu lá em Dresden, porque ele foi combatente, ele tinha 22 anos apenas. E ele morreu em 2007. Então, pensa, de 45 a 2007, ele presenciou várias guerras, vários estudos, e ele era totalmente contra. E desconfiava muito das informações que chegavam sobre essas guerras todas. Por quê? Porque ele vivenciou uma guerra e viu como era. E percebeu que não dá para confiar no que nos chega, certo? Então, é uma obra que eu curti bastante, eu recomendo fortemente. E se você for ler, leia com calma, leia prestando atenção nessas coisas, leia prestando atenção nessa forma de narrar, que está muito próxima de um estado emocional, que está muito próximo do que poderia ser uma narrativa de quem presenciou a guerra, fragmentada, absurda, caleidoscópica, porque as memórias dele, eu tenho certeza que eram assim. Não tem discurso de glória para fazer, é um discurso sobre o absurdo. Me diga se você já leu, o que você achou, se você leu, se você gostou ou não, qual outro livro sobre guerra que você tem para me indicar, que eu vou adorar saber. Muito obrigada, beijos.